Olá! Este vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então vamos começar com as palavras dele. Se por alguns dias as luzes do seu quarto se acenderem cerca de 45 minutos antes de você acordar, isso aumentará o seu tempo total de sono e adiantará o horário em que você começará a se sentir sonolento. Ou seja, você vai sentir vontade de ir dormir cada vez mais cedo à noite. A única ressalva é se você estiver com a cabeça coberta por um cobertor, mas se não for o caso, isso funcionará mesmo que esteja com os olhos fechados. Bem, esse foi um experimento que fizeram com adolescentes, pois são o perfil que mais tende a preferir dormir tarde e acordar tarde. O que eles descobriram foi que ao emitirem flashes de luz no ambiente, mais especificamente acima da cabeça, essa luz passou pelas pálpebras desses adolescentes que ainda estavam dormindo e fez com que eles sentissem naturalmente a vontade de ir para a cama mais cedo na noite seguinte. Isso é interessante porque é algo simples e prático que você pode tentar fazer. Por exemplo, você pode de repente instalar uma lâmpada inteligente com timer no seu quarto e configurar para acender um pouco antes de você acordar. Ou então, simplesmente abrir a janela e deixar a luz do sol entrar. Mas novamente, se você dormir com a cabeça debaixo das cobertas, essa luz não vai conseguir atravessar suas pálpebras e ativar os neurônios responsáveis por ajustar o seu relógio interno. Você tem a capacidade para o que é chamado de avanços de fase e atrasos de fase. E a maneira mais simples de pensar nesses dois fatores é a seguinte: se você for exposto à luz, mesmo que pouca intensa, em um horário após o pôr do sol, principalmente tarde da noite, o seu cérebro e corpo vão pensar que já é luz da manhã seguinte e atrasará o seu relógio interno, o que representa o atraso de fase que falamos. E isso significa que você ficará com vontade dele dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, se você tiver exposição à luz no meio da noite, será difícil querer acordar cedo na manhã seguinte e ir para a cama cedo à noite. E o oposto também é verdadeiro. Então, se você acordar mais cedo do que está acostumado e se expor à luz solar, isso vai avançar o seu relógio e fará seu corpo pensar que é mais cedo do que realmente é, o que significa que você sentirá vontade de ir dormir mais cedo e acordar mais cedo no dia seguinte. Uma maneira simples de se pensar sobre isso é a seguinte: se você está tendo dificuldade em acordar cedo e se sentir alerta logo pela manhã, você pode tentar se expor a uma luz intensa antes mesmo de acordar, pois isso vai adiantar o seu relógio. Mas em paralelo a isso, você não vai querer se expor a muita luz durante a noite, porque nesse caso, você estará atrasando cada vez mais o seu relógio. Bem, sem querer entrar muito em detalhe, devido ao fato de cada pessoa ter um estilo de vida diferente, uma maneira de se pensar sobre isso é assim: você tem mecanismos internos de adenosina e relógios circadianos que estão sempre em funcionamento, e a sua intenção deve ser fornecer a eles âncoras consistentes e poderosas, de modo que você consiga deixar sincronizado de forma regular o seu cortisol, sua melatonina e todos os outros fatores que dependem deles, como seu metabolismo, sua capacidade de aprender, sua sensação de alerta, sua dopamina, serotonina e etc. Uma das razões pelas quais há tantos desafios relacionados à concentração, ansiedade e depressão é que os mecanismos internos das pessoas não estão ancorados em algo regular. Agora, isso não quer dizer que você deva ficar neurótico em tentar manter o mesmo horário para acordar, sair e se expor à luz solar todos os dias da sua vida. Mas uma coisa é fato: se você conseguir manter uma rotina onde consiga se expor à luz solar pela manhã e evitar a luz intensa durante a noite, você ficará surpreso com a quantidade de benefícios que colherá disso, em aspectos metabólicos, hormonais e bem-estar geral. Isso porque a maioria das pessoas está acostumada apenas com a sensação de dormir mal e com todos os prejuízos que isso causa. É claro que eventualmente não tem problema dormir mal uma noite aqui e outra ali, principalmente se tem filhos muito pequenos, mas não dá para negar que a maioria das pessoas não está familiarizada com a sensação de realmente dormir bem e de forma consistente. Por outro lado, quando a pessoa começa a fazer isso e alinha todos os fatores que apoiam uma boa noite de sono, como ter uma cama e travesseiro confortável, ajustar a temperatura do quarto, se expor à luz solar pela manhã,
Fazer exercícios durante o dia e evitar a luz pela noite é surpreendente como muitos outros sistemas biológicos se alinham naturalmente. É por isso que sempre que alguém vem até mim e me pergunta qual suplemento, medicamento ou qualquer outra coisa que ela deva tomar para melhorar em algum aspecto, a primeira coisa que pergunto é: como está seu sono? E em 90% das vezes, ou eles têm dificuldade para dormir, ou eles têm dificuldade em permanecer dormindo a noite toda, ou então eles não se sentem descansados assim que acordam durante o dia. Agora, falando sobre cochilos, eu gostaria de fazer uma observação. Os cochilos podem ser muito benéficos para várias pessoas, desde que não durem mais que 20, 30 ou até 60 minutos. Não é algo obrigatório, como eu disse. Muitas pessoas podem se beneficiar dele, especialmente aquelas que sentem uma queda de energia e concentração no meio da tarde. Na verdade, se observássemos um gráfico ilustrando o estado de vigília, veríamos que após a exposição dos olhos à luz solar da manhã, haveria um pico de cortisol em seguida que faria a pessoa se sentir desperta. Mas em contrapartida, entre 2 e 4 da tarde, veríamos uma grande queda nos níveis de alerta, foco e energia, queda essa que logo se recupera, mas que começa a diminuir novamente à medida que a noite avança. Portanto, para algumas pessoas, os cochilos são ótimos. Por outro lado, algumas pessoas costumam acordar de um cochilo se sentindo muito sonolentas, o que provavelmente se deve ao fato de que não estão dormindo bem ou o suficiente à noite. Por essa razão, elas entram com mais facilidade em estágios mais profundos de sono. E quando um estágio de sono profundo é interrompido antes de se completar, a pessoa acorda se sentindo extremamente desorientada. Há uma prática que adotei nos últimos 5 anos e que achei extremamente benéfica. Ela é tipo uma soneca, só que sem precisar dormir. Trata-se de uma prática chamada Yoga Nidra, o que significa sono yogi. Ela é, na verdade, uma forma de meditação guiada, que você ouve e segue as instruções de modo a atingir um profundo estado de relaxamento físico e mental. É uma prática que até pode te fazer dormir dependendo do quão cansado você estiver, mas sua principal função é te fazer relaxar de forma consciente por 10, 30 ou até 60 minutos, dependendo do caso. Então, tanto o cochilo quanto a Yoga Nidra ou a meditação tradicional são práticas muito poderosas para levar nossa mente a um estado de menor ativação do sistema nervoso simpático, que é quem governa o nosso estado de vigília, ao mesmo tempo em que ativa as células e circuitos do sistema nervoso parasimpático, que é quem governa o nosso estado de calma e relaxamento. Muitas pessoas têm dificuldade em adormecer porque têm dificuldade em se acalmar. E apesar de algumas pessoas não terem dificuldade em dormir, várias outras têm essa dificuldade pelo menos de vez em quando. Eu, por exemplo, não tenho problemas para adormecer na maioria das noites, mas percebi que se estou trabalhando muito ou se a rotina está muito estressante, a minha mente entra numa espécie de loop obsessivo-compulsivo e começa a ruminar sobre as coisas, que naturalmente me gera uma certa dificuldade em me desconectar dos pensamentos e dormir. A meditação e os vídeos de Yoga Nidra têm sido muito úteis para me ajudar a fazer a transição para o sono. E através das orientações de respiração, escaneamento corporal e outras coisas, elas não só ajudam as pessoas a aprender a relaxar naquele momento, como também em qualquer outro momento do dia, inclusive na hora de dormir, pois esse é o momento em que você desliga seus pensamentos, relaxa seu corpo e finalmente começa a dormir. E agora, acreditamos que a leitura é transformadora e abre um universo de possibilidades. Acesse os links no primeiro comentário para descobrir a incrível seleção de livros do canal e comece a sua transformação agora mesmo.